eu venho aqui com perfeita tranquilidade, colocar a minha opinião. É uma opinião que não é só minha, é uma opinião de grande parte da sociedade, que nesse momento, em conjunto, entende que essa lei ela precisa ser melhor analisada, ela precisa ser melhor estudada, ela precisa ser melhor produzida do que ela se encontra nesse momento. E isso nos preocupa muito, muito. Eu vou começar a minha fala, senhoras e senhores, com a entrevista da deputada ex-colega e deputada Denise Pessoa, hoje na Rádio Espaço, e que se a intenção fosse realmente o que a deputada colocou, acredito que ninguém seria contra essa lei. Porque ela colocou que essa lei ela foi criada como aprendizado para que os homens parem de cometer crimes contra as mulheres. Bom, eu vou mais longe. Se a lei realmente é para aprendizado, para que o crime contra a mulher diminua, então, nesse primeiro momento, que se faça uma multa. A pessoa cometeu, toca uma multa. Agora, crime, por simplesmente discordar de alguém, isso é um absurdo total. Se olhar é assédio, se encostar é abuso, se conversar é misoginia, se ignorar é violência doméstica, se interromper a fala é violência racista. Olhe bem, e até aqui vou fazer, acho que a gente, apesar da diferença política, a gente tem uma boa relação aqui dentro, e fico contente de ver a vereadora Estela de volta a casa. Está melhor, né? Mas, vereador, eu vou aproveitar a ocasião para lhe dizer, a senhora sabe que nós, o meu jurídico, estudamos bastante a lei e a gente encontrou o problema da subjetividade. Por exemplo, se a vereadora Estela agora me pedisse uma parte, tá? Vamos fazer de conta que a lei foi aprovada, está valendo como lei, a lei da misoginia. A vereadora Estela me pede uma parte e eu nego, é crime de misoginia. Isso está bem esclarecido que pode ser enquadrado como crime de misoginia. Por quê? Porque eu interrompi a liberdade dela se pronunciar. Olha onde nós estamos chegando, não haverá mais debates nessa casa e em nenhuma outra. É um absurdo, gente. Eu não sou contra, eu já disse, tudo que for para ajudar as mulheres a se defenderem contra o crime, tem que ajudar. Criminoso tem que ir para a cadeia. Mas isso passou de todos, isso é para separar homens de mulheres. Gente, o emprego, de sexta-feira para cá eu acompanhei uma grande parte dos sites, tanto de esquerda, direita, centro, no Brasil inteiro. Qual era o maior comentário em cima dessa lei? Vários e várias pessoas, tanto mulheres como homens, empresárias e empresários, dizendo que, se for aprovada, os currículos femininos que estão no RH simplesmente serão jogados fora. Nós não contrataremos mais mulheres. Por quê? Porque o chefe é um homem, a dona da empresa é uma mulher, mas o chefe é um homem. Se ele chamar a atenção daquela mulher, se enquadra no crime de misoginia. Então, gente, esse é o grande problema. Aqui ninguém é contra uma lei que proteja as mulheres, muito pelo contrário. Mas a questão é a subjetividade, é a forma que cada um vai interpretar. Isso é muito prejudicial para todos. Inclusive, se esses empresários ou empresárias que colocaram nas redes sociais que não vão mais contratar mulheres por medo dessa situação, vocês imaginam quantas mulheres Brasil afora que perderão a oportunidade de ter um trabalho? Então eu peço em nome dessas mulheres, preocupado com essas mulheres que estão indo buscar o primeiro emprego, que estão tentando procurar uma forma de arrumar um bom trabalho, que fizeram o concurso, que querem ganhar, fazer a sua vida, crescer na vida, vencer na vida, e eu apoio, serão prejudicadas. Essa é a minha grande preocupação. A parte os outros debates que a gente tem aqui a respeito dessas coisas. Mas aqui nesse específico caso, o problema é a subjetividade. Nada mais que isso. E aí eu encerro a minha fala, né, dizendo o seguinte, o que mais está rodando na internet nesse momento, sobre a misoginia. No mundo ideal, para as feministas, o homem não deveria existir. Obrigado, senhor presidente.